E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando Wesley. E nesse dia de hoje vamos começar dessa série aqui, uma série de 3 dias que eu vou te ensinar passo a passo como desenhar do zero, tá? Assiste não só o dia de hoje, mas assiste o dia de amanhã e o dia de depois de amanhã também, que eu tenho certeza, teus desenhos vão melhorar muito. Eu vou passar muita dica, vou passar muito segredo, vou passar muito truque muito importante que eu fui aprendendo com o tempo, que se eu tivesse aprendido lá no começo eu teria evoluído bem mais rápido, tá? O dia de hoje é uma pergunta, né? O título desse vídeo é uma pergunta que, ao mesmo tempo que é muito simples, ela é muito ampla, ela é muito complexa e talvez não seja tão fácil de responder assim. A pergunta é o quê? Como aprender a desenhar bem? Essa é uma pergunta que pode ser respondida de muitos âmbitos, né? Pode ser realmente, é uma pergunta um pouco extensa, mas para mim a melhor forma de responder ela é dividir esse como fazer, essa etapa, esse destino que tu quer, esse objetivo que tu quer na tua mente, em 5 passos, talvez 5 pilares, em 5 partes assim que eu acho que é extremamente importante, que se você não fazer uma dessas 5 coisas, se você não souber, se você perder isso, eu acho muito difícil que você saiba desenhar bem. Qual é o primeiro deles? Vou falar o primeiro deles. Estudar desenho. Por que que isso, para mim, é o primeiro passo, é o primeiro pilar, podemos dizer assim, é a parte número 1 para aprender a desenhar bem. Quando você estuda o desenho, entender o que que é estudar desenho, muitas vezes é estudar a sua referência, é realmente pegar e olhar qual é a referência que você está fazendo. Então estudar desenho não é só estudar os desenhos que tu vai fazer ou desenhos diferentes, não é, olha o desenho que você vai fazer, pega uma referência que você vai fazer agora e estuda ela, vê o que que ela quer, o que que ela tá aplicando. Por exemplo, eu vou botar alguma imagem na tela pra gente fazer exatamente isso agora mesmo. Olha essa referência aqui do Rengoku. Isso é uma coisa que eu falo em praticamente todos os vídeos do canal e eu vou sempre falar, e tu vai ver que no decorrer desses 3 dias, esses 3 vídeos, eu vou acabar falando isso várias vezes, porque realmente para mim é um ponto principal, um ponto assim extremamente importante do desenho, que é o que? Entender o contexto dele. Estudar o desenho não é só estudar luz e sombra, estudar os fundamentos, que é importante sim, mas é estudar o que que tu vai desenhar ali, o que que tu vai desenhar agora. Olha como esse desenho do Rengoku. Olha como eu consegui aprender um monte de coisa sem nem começar a desenhar ele, só realmente estudando a referência. Olha a posição que o Rengoku tá. O Rengoku ele tá com uma posição tranquila, ele tá com uma posição assim totalmente de frente. Então se eu sei que eu tô totalmente de frente, a simetria vai contar muito. Então tu vê que as pernas dele são praticamente iguais. Tu vê que a proporção dele tá certinha, porque ele tá um personagem totalmente diferente, ele não tá fazendo muito movimento. O único movimento dele inteiro são nas mãos, são nos braços que ele tem. Então, eu entendo que quando eu vou desenhar um personagem, eu vou fazer um personagem um pouco mais estático. Se eu passo um personagem um pouco mais estático, um pouco mais fixo, eu preciso dar uma simetria maior. Olha só como tu já percebe estudando o desenho, estudando só pela posição dele. A expressão dele é uma expressão séria, é uma expressão mais séria, ele não tá sorrindo, ele não tá gritando. Então isso até que nesse desenho específico não vai mudar tanta coisa, porque o estilo de pintura é um estilo muito característico dessa referência, que é o que? É um estilo extremamente vivo, extremamente forte. Olha como todas as cores predominantes que tem nesse desenho é vermelho, amarelo, laranja, só são cores extremamente quentes. Agora talvez você esteja se perguntando, mas isso vai mudar alguma coisa? Saber se o desenho está sendo usado cores quentes, cores frias, cores mais escuras, cores mais claras, isso vai mudar alguma coisa na minha pintura, no meu desenho como um todo? Sim, muda muito. Por quê? Sempre que você estiver desenhando, você tem que ter em mente que você não está só fazendo uma referência, está fazendo um desenho, está criando alguma coisa. Você está passando um sentimento. Qual é o sentimento que você quer passar? O sentimento do seu personagem, o sentimento do seu desenho. Você tem que ter a noção, você tem que ter muito claro na sua cabeça
Qual é o sentimento que você quer passar quando alguém olhar para aquele desenho? Eu digo um sentimento, qual é o sentimento que o seu personagem que você está desenhando quer passar? Então, por exemplo, aqui o Rengoku, ele tá numa pose mais de força, mais de imponência. Então ele tá numa pose mais chamativa. E as cores dele que ele tá aplicando são cores mais chamativas, são cores mais fortes, são cores assim. Então tu vê que nitidamente essa é uma referência para dar impacto. Quando tu olhar esse desenho, quando tu olhar essa referência, quando tu tiver feito essa arte, é uma referência que tu tem que olhar e ela tem que te causar um impacto, ela tem que te impactar de uma certa forma. Qual é o método mais importante que ele usou para fazer isso na referência? Ele usou cores extremamente fortes, extremamente vivas, extremamente chamativas, cores impactantes realmente. Então tu vai ver que tem muito vermelho no fundo, e principalmente tem muito a laranja, muito amarelo, que são cores muito fortes. Tu vê que na própria roupa do Rengoku é uma roupa totalmente preta, até mais puxada para o mais escuro. Tá vendo que tem sim partes pretas, mas ela muitas vezes ela fica muito mais claro. Por quê? Porque tu quer dar esse aspecto realmente mais vivo pro desenho, tu quer dar esse aspecto mais impactante. Então tu vê que ele vai aplicar basicamente em todo o desenho. Esse fogo que tá no fundo vai mudar todo o desenho. Por quê? A grande atenção, o grande chamariz, o grande ponto de destaque desse desenho, dessa arte, é o fogo atrás. Então ele é o protagonista. Por mais que tu veja o Rengoku, o efeito de fogo é o efeito que vai realmente transformar o desenho. Se tu tirar o efeito de fogo e só fazer o Rengoku, o desenho vai perder muito do seu impacto, vai perder muito da sua qualidade, podemos dizer assim, entre aspas. Então é importante você estudar o desenho, não só estudar fundamentos da pintura, não só estudar as características, não só estudar os pilares do desenho em si, mas comece estudando o desenho que você vai fazer. Entenda o que ele está querendo passar, o que ele quer daquele desenho, quais são assim os pontos principais daquele desenho, quais são os pontos de maior destaque, quais são os pontos que você precisa dar mais tempo, precisa dar mais atenção. Todo desenho faz isso, tá? Todo desenho, não é só desse Rengoku, não é só, por exemplo, o desenho que eu tô fazendo aqui do... que eu botei rapidinho do Goku e do Vegeta. Todo desenho vai ter um ponto de destaque, todo desenho vai ter um ponto de atenção que você precisa entender. Então, estudar o desenho, obviamente, são sim estudar os elementos do desenho, mas muito também se passa do estudar a referência, o desenho que você vai fazer. Não pega o desenho, achei legal a referência, vou pegar, vou começar a fazer, botar no papel, sem preparo, sem pensamento. Não, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial e provavelmente você terá muito mais dificuldade para construir um desenho do que você teria normalmente. Então, sempre antes de fazer um desenho, dá um passo atrás, tenha uma calma e estude o desenho que você vai fazer. Outra imagem aqui que é numa linha completamente diferente do Rengoku. Por que isso? Primeiro, o Rengoku, o foco principal, pode parecer meio estranho isso que eu tô falando aqui, o foco principal não era o Rengoku em si, mas muito do efeito daquele fogo, daquele brilho. Pode parecer estranho, mas se tu parar pra ver, realmente é isso. Porque tu vai ver o desenho daquele Rengoku, aquela referência que eu acabei de mostrar, dá uma voltada no vídeo aí, só pra tu realmente dar uma analisada novamente. A primeira coisa que te chama a atenção não é o Rengoku, é o fogo atrás dele. Então, o ponto principal do desenho não é ele, é a chama atrás, é o efeito atrás dele. Nesse desenho aqui, já é completamente o oposto. O foco principal do desenho, sim, são os seus personagens nele. O fundo, a parte do luar, a parte do tema em si, ele é um complementar, realmente só para deixar mais bonito. Então, o foco principal são os personagens. O que tem que se atentar num desenho como esse? Primeiro ponto, muitos personagens. Quanto mais personagens se fazer, mais personagens você tiver criado, você tiver colocado na sua referência, mais difícil será. Por motivos lógicos, quando você tem que encaixar muitos personagens numa folha, muitas vezes você aperta demais e aí você não tem espaço para fazer todos. Você acaba tendo que cortar algumas partes, cortar alguns elementos, cortar algumas características que poderiam sim e com certeza vão fazer uma grande diferença no teu resultado final. Então, isso é muito complicado, é muito difícil. Não aconselho fazer um desenho desse se você está começando, se você está querendo melhorar suas artes, se você realmente está evoluindo. Aconselho sempre,
tá começando a desenhar, começando a praticar desenho, desenhos mais simples, desenhos sem tanta complexidade e vai progredindo aos poucos. Esse é um desenho muito difícil porque são muitos personagens, então tu para encaixar numa folha não é fácil. Tu vai ter realmente que estudar bastante, tu vai ter que tomar muito cuidado, vai errar bastante. Então esse desenho aqui, o foco é os personagens. Logo, isso fica muito difícil fazer porque tu vai ter que encaixar muitos personagens numa folha só. É mais difícil. Outra coisa que vocês têm que entender muito forte. Olha o estilo de pintura. Tá vendo que nem o estilo de pintura que não tem cores muito fortes? Então a cor mais forte que tem nesse desenho seria o Tomioka, que ele é o vermelho da roupa dele ali, mas tu vê que não é um vermelho muito forte, não é um vermelho que tá gritando. Tanto que tem um vermelho que a maior parte dele é sombra, não é só luz, não é a cor principal. Então tu vê que ele é um vermelho puxado um pouco mais pro tom mais escuro. Por que isso? Porque eles estão no meio da lua, então não tem tanta iluminação para eles usarem cores tão quentes, não tem tanta iluminação, não tá num clima tão assim, não é amigável a palavra, mas não seria legal fazer cores tão chamativas, cores tão fortes. E tem que entender uma coisa também que talvez você se confunda. Fazer uma pintura chamativa é diferente de fazer uma pintura viva. Uma pintura viva é fazer um bom degradê, fazer uma boa mistura de cores, pegar lápis com uma boa saturação, tu realmente parecer que o desenho tá vivo. Isso é uma pintura viva. Agora fazer uma pintura chamativa é outra coisa. Fazer uma pintura chamativa vai depender dos tons que tu vai usar, vai depender de principalmente o que tu quer chamar a atenção. Então tu quer chamar a atenção pro fundo, tu vai fazer uma pintura mais chamativa pro fundo. Tu quer chamar a atenção para os personagens, para um personagem específico, para um elemento do desenho específico, tu vai fazer uma pintura mais chamativa naquele ponto. Agora, quando tu fala assim, fazer uma pintura com mais fria, com tons mais frios, então são tons um pouco mais escuros, são tons sem tanta atenção, sem chamar tanta atenção, você faz um desenho que é um pouco mais equilibrado. A arte inteira é importante, você não quer um ponto de destaque em si, você quer que a arte inteira seja chamativa, a arte dele seja a qualidade em todo. Você olha a arte toda, você não olha o ponto importante, o ponto de destaque. Isso não é errado, tá? São desenhos diferentes, são propostas diferentes. Às vezes tu vai pegar um desenho que tu realmente não quer que chame atenção em um ponto, como do Rengo que eu mostrei agora há pouco, ou outros desenhos que tu quer que ele chame atenção em todo desenho. Então tu quer um equilíbrio como um todo. Outra coisa muito importante de falar. Olha como são 9 personagens. Como eu acabei de falar, nesse desenho aqui tem a parte da luz, da lua, então são cores mais frias, são cores mais escuras. Tudo isso está sendo aplicado nos nossos personagens. Mas um ponto muito importante que talvez quando você desenhar você perca ele, você não pense nele. Cada personagem, cada desenho, cada pessoa tem um tom de pele próprio. Então esses 9 personagens eu não devo, na verdade não posso ser uma palavra forte, né? Mas eu não devo, não é recomendado que eu pinte as 9 peles iguais. Como assim? Se eu vou desenhar mais de um personagem na folha, é muito recomendado, assim, melhora muito a minha qualidade de desenho se eu fazer cada personagem com a sua pintura de pele própria. Por quê? Porque isso é condizente com a realidade. Tu nunca vai ver uma pessoa, tu nunca vai ver realmente duas pessoas com o mesmo tom de pele. Não acontece isso. Sempre a pessoa vai ser um pouco mais clara, um pouco mais escura, puxado para um tom específico. Então é importante que quando você vai desenhar, você dê esse aspecto. Tá com mais de personagem na folha? Tenta mudar o tom de pele. Parece uma diferença pequena, uma diferença simples. Isso já é um ponto a se falar. O seu desenho ele vai melhorar com pequenas diferenças. A partir do ponto que você pega e você aprende os fundamentos, a sua grande evolução para frente são pequenos detalhes que você vai refinando. E isso vai fazendo toda a sua a sua mudança, toda a sua diferença. Então, toma cuidado, sempre se atente aos detalhes. E os detalhes são os pontos mais difíceis do desenho. Porque o detalhe é muito difícil de tu perceber um erro pequeno. Porque é difícil, ele tá escondido, não é tão fácil. Um erro muito grande,
qualquer pessoa percebe, tá nítido, ele grita no seu rosto. Então é importante você ter essa noção também. Os detalhes de um desenho é isso que faz diferença. E esse detalhe de você vai desenhar mais de personagem na folha, faça tons diferentes. Você não pode pegar e fazer, novamente não pode uma palavra forte, mas você não pode pegar, não é recomendado você pegar e fazer os 9 personagens com o mesmo tom de pele. Ah não, são personagens humanos, vou pintar a pele assim. Vai ficar ruim? Não, não quero dizer isso. Não quer dizer que seu desenho vai ser estragado, qualquer coisa do tipo. Mas se você quer melhorar seu desenho, é sim recomendado que você faça tons de pele diferentes. Qual o ponto que tudo isso que eu tô falando? Tu percebe o quanto de coisa dá pra se debater, o quanto de coisa que eu já consigo perceber sem nem ter começado a desenhar, sem nem ter entrado, pegado uma folha, só realmente estudando a referência, estudando o desenho que eu vou fazer. Então tu percebe o quanta diferença isso pode fazer. Eu assim, sem nem pegar um lápis, eu já sei exatamente qual o estilo de pintura que eu vou fazer, qual é o esboço que eu vou fazer, como que eu tenho que construir o desenho, quais são os pontos principais, quais são os pontos que eu tenho que mais tomar cuidado, o que que eu não posso errar de forma nenhuma, porque se eu errar, o desenho sim vai ser prejudicado, vai ser o resultado final, vai ser estragado. Então, olha o quanto coisa que eu aprendi simplesmente pegando o que? Estudando o desenho, estudando a referência antes de fazer ele. Então é muito importante você fazer isso, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Então o primeiro passo que eu falaria, o primeiro pilar do desenho que eu posso dizer para como aprender a desenhar bem é estuda o desenho. Óbvio que está incluso estudar os fundamentos, estudar luz e sombra, esboço, como melhorar sua line art, como melhorar o seu traço, tudo isso está incluso, obviamente. Mas o ponto que eu quero dizer é, antes de você fazer o desenho, estude ele, estude o desenho que você vai fazer. Isso é uma coisa simples, é uma coisa que em 10 minutos você consegue fazer, mas muda muito, faz muita diferença. E quando você estuda o desenho, você já tem um norte, você já tem uma base, você já tem uma noção do que você precisa fazer. Então, se você pega um desenho e vai só construindo, vai indo embora, isso vai te prejudicar, isso não vai ser fácil, isso não vai... você vai ter muito mais complicações do que você poderia não ter, você não precisaria passar isso, porque você está descobrindo tudo na hora de estar fazendo desenho. E aí talvez você vai ter que voltar atrás, tu vai ter que continuar, tu vai ter que improvisar. Então, estuda o desenho rapidinho, 10 minutinhos, vê o que o desenho quer, qual é a emoção do desenho, planeja na tua cabeça, vou fazer isso, depois vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, porque eu quero dar esse efeito. Isso faz muita diferença, é uma dica bem simples, mas ajuda bastante, tá? Então, estuda o desenho, não só a parte dos fundamentos, não só as partes principais do desenho, mas o desenho em si, o desenho que tu vai fazer, estude ele antes de você começar essa arte. Agora indo para o segundo passo, se você quer desenhar bem, que é o que? Esboço. Se você quer aprender a desenhar, se você quer realmente melhorar suas artes, você precisa dominar o esboço. O que é esboço? Explicando da forma mais simples possível e realmente, na minha opinião, mais realista, mais que realmente mais condiz do que realmente é o esboço. Ele é um chute inicial. O que é um chute inicial? Tu não tem noção ainda de como vai ser o desenho, não tem noção de como tu vai, né, dividir ele no papel, e o esboço ele é um chute inicial, ele é uma primeira tentativa. É algo para você ter uma noção. O esboço ele é só isso, é algo para você ter uma noção de onde cada parte do desenho vai ficar, onde qual o tamanho de cada elemento do desenho vai ficar. É realmente algo para você se basear, para você se guiar. Não quer dizer que o esboço é definitivo, não quer dizer que você não erre seu esboço, não quer dizer que você não mude ao longo do seu desenho, mas o esboço inicial, o esboço, ele é para isso, ele é para você ter uma base, é um chute inicial. Eu sempre falo isso e vou sempre continuar falando. O que é o esboço inicial? Começa o desenho fazendo um esboço para você ter uma noção mais ou menos onde vai ficar cada parte do desenho. Se você não faz esboço, é muito mais complicado fazer um desenho, é muito mais difícil fazer uma arte boa, porque você não tem noção de nada, você só pegou uma folha branca e começou a construir. Isso torna o seu desenho muito mais difícil, isso torna o seu processo da sua criação de arte muito mais complicado, porque você não tem nenhuma base, nenhuma construção dele em si. Então sempre aconselho,
faça esboço de seus desenhos. O que pode ser feito de esboço? Existem várias técnicas. Eu sempre aconselho você fazer o quê? Esboço em formas geométricas. Tô pegando esse desenho do Itadori, que eu fiz já um pouco mais antigo no canal, mas ele é um exemplo muito bom. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô pegando a referência do Itadori e eu tô dividindo em formas geométricas. Então eu fiz o rosto dele, o exemplo do rosto. Ele é um pouquinho mais complexo, então eu vou falar mais pra frente. Usando a referência na tela, que é exatamente a mesma coisa, estudar a referência. Então eu sei que ele tá totalmente diferente, eu sei que o rosto dele é um ponto de destaque, eu sei que aparece a perna dele, eu sei que o ponto de destaque desse desenho não tem algo que chama muita atenção, ele é um desenho mais inteiro como se, mas principalmente eu teria que dar seria o rosto dele. Então isso eu já entendi usando a referência, entendendo a referência. Esboço. Olha como eu tô pegando o desenho do Itadori e eu tô simplificando o desenho. Eu vou pausar a imagem aqui para você ver certinho nesse ponto. Tu olha que eu não construí nada. Eu não construí ainda o corpo dele, eu não construí o rosto dele, eu não construí os braços dele. Mas tu olha que tu só por vendo essas partes aqui do desenho, tu já vê que eu já consigo ter uma noção de mais ou menos vai ser a segunda mão dele, a mão mais para trás lá. Eu já consigo ter mais ou menos onde vai ficar a mão dele na frente. Eu já consigo ver onde vai ficar o joelho dele. Eu já consigo ver onde vai ficar a perna dele. Tá vendo que usando só formas geométricas, e o que seriam essas formas geométricas? Eu aconselho você sempre fazer 2 passos. Quais são esses 2 passos? Primeiro passo, começa aplicando palitinhos. Como assim? Palitinhos realmente. Você já deve ter feito algum desenho em algum momento da sua vida. Aquele desenho que você não sabe fazer e você faz num bonequinho palitinho. Então, aquilo é um esboço. Da forma mais simples possível, mas aquilo é um esboço. Quando você faz um palitinho, você não dá detalhe nenhum, mas você já mostra qual é a posição que aquilo vai ficar. Então, qual é a posição que aquele palitinho está apontando? Vai ser a posição que seu desenho final vai apontar. O movimento que o seu desenho final vai estar fazendo vai ser o mesmo movimento do palitinho. Então, quando você faz um palitinho, isso ajuda muito a você definir mais ou menos onde o desenho vai ficar, qual é a posição que ele vai fazer, qual é o movimento que o desenho está fazendo. Isso é muito importante, isso ajuda muito, muito mesmo. Você não tem noção do quanto um palitinho aplicando no começo do desenho pode te dar uma base muito boa. Depois que você aplicou o palitinho, qual é o próximo passo que eu te aconselho fazer? Começar a aplicar formas geométricas. Um ponto importante de se falar: esboço em formas geométricas é uma coisa, esboço em palitinho é outra. O que eu te aconselho a fazer? Misturar os dois. Já te explico o porquê que eu te aconselho, já te explico qual o benefício de cada um, já te explico mais pra frente. Vou te explicar agora primeiramente o que é o esboço em formas geométricas. É você pegar um desenho e você simplificar ele ao máximo. Então, quando você olha um desenho, você vai imaginar qual é a forma geométrica que mais se assemelha àquela parte do desenho. Realmente a mais próxima daquela parte do desenho. Por que isso? Quando você cria uma forma geométrica, é algo muito mais fácil de fazer. E aí você já define mais ou menos o tamanho daquele elemento do desenho. Por exemplo, você vai ter um rosto, você já uma cabeça, você vai fazer um círculo. Por que você vai fazer um círculo? Porque a forma geométrica que mais se aproxima de uma cabeça é um círculo. Quando você faz o círculo, você já define, bom, o tamanho da cabeça vai ser esse tamanho assim. Às vezes você vai aumentar um pouco fora do círculo, às vezes você vai diminuir, muda, claro, muda novamente, lembrando, esboço é um chute inicial, pode ser mudado, pode sim ser alterado conforme for passando o desenho. Mas quando você faz isso, você já definiu mais ou menos o tamanho, vai ser esse. Você já tem uma base, você já tem uma noção. Para isso que servem os esboços de formas geométricas. Tu vai fazer um tronco, os ombros são representados por círculos. Porque a forma geométrica mais parecida com o ombro é um círculo. A forma geométrica mais parecida com uma mão é o que? Um quadrado para a palma da mão e cilindros para fazer o dedo. Então, isso são formas geométricas que mais se aproximam daquela parte do desenho e vai facilitar, vai
facilitar que você consiga construir o desenho mais rapidamente, mais facilmente, sem menos esforço, poderia se dizer assim. Porque quando você vai construir essa forma geométrica, você já tem uma noção do tamanho, você já sabe mais ou menos qual o tamanho que vai ficar aquele elemento do desenho na folha. Então isso facilita muita coisa, isso te ajuda muito na construção do desenho. O que eu falo? A parte dos palitinhos, o esboço em palitinhos, tem muita gente que faz o esboço de palitinhos e já sai construindo o desenho baseado-se nisso. Pode ser feito, recomendo, não muito, porque é algo que exige uma proporção, exige uma noção de desenho, exige um pouco de experiência que se você está começando, se você realmente está aprendendo a desenhar, talvez você não tenha. Então não aconselho você fazer isso direto. E as formas geométricas, elas servem para definir muito bem o tamanho. Então tem muita gente que aplica as formas geométricas e já começa a fazer o desenho em si. O que eu recomendo você fazer? Misturar os dois. Então, o que eu comecei fazendo nesse desenho do próprio Itadori? Eu mostrei algumas referências aí, algumas imagens na tela que tu vai ver que também é feito isso. E eu sempre faço isso. Eu comecei fazendo o quê? Peguei, fiz o rosto ali, fiz um esboço ali do rosto bem simples. E eu comecei a aplicar os palitinhos. Então tu vê que tem o que? Cada dedo ali na mão direita dele é um palitinho. Então tu vê que eu fiz um palitinho e eu fui fazendo bolinhas entre esses palitinhos. Por que isso? Cada bolinha daquela é a articulação do dedo. Todos os nossos dedos, eles têm articulações que elas se movimentam. Por isso a gente consegue dobrar eles, por isso a gente consegue fazer a força com eles, por causa dessas articulações. E geralmente no desenho essas articulações vão ser o que vai dar a curva, vai dar uma mudança de direção, vai dar um pouco da vida do dedo em si. Então eu apliquei o palitinho ali, qual seria a posição que o dedo ia ficar, e fui fazendo círculos onde seriam as articulações dele. Eu usei um esboço em palitinho para facilitar. Depois, olha ali, por exemplo, abaixo do rosto dele. Tu vê ali meio clarinho, assim, isso é uma dica também. Sempre faça o esboço não muito escuro, faça clarinho para você mais para frente não se confundir no desenho. Eu fiz uma linha reta, que seria o que? A linha do pescoço, a posição, qual era a direção que o pescoço dele ia estar posicionado. Abaixo do pescoço eu fiz o que? Uma linha entre o pescoço até a mão. O que é essa linha? É a posição que vai ser o braço, é a direção que vai ficar meu braço. Tu vê que depois disso eu tenho uma linha ali inclinada, reta. E o que é aquela linha? É a posição que vai ficar a perna, é a direção que vai ficar a perna. Então tu vê que depois dela também, se me engano, eu faço outra linha também, que é o que? Para a definição de onde vai ficar a outra parte da perna. Então, vendo que com linha simples, eu estou definindo onde vai ser a posição de cada parte do desenho, onde vai ser a posição de cada elemento do desenho. Uma linha eu defini onde vai ficar a posição, onde vai ficar a direção do pescoço. Outra linha eu defini onde vai ficar a direção do braço. Outra linha eu defini onde vai ficar a direção da perna. Outras linhas eu defini onde vai ficar cada direção do dedo. Outra linha eu posso definir onde vai ficar cada direção do braço, do outro braço. Então tá vendo que usando o esboço em palitinho, usando linhas bem simples, eu consigo definir exatamente onde vai ficar, onde vai ser a direção de cada parte do desenho. Esse é um esboço primordial, na minha opinião, essa é a primeira parte do esboço, porque depois que eu fiz isso, eu já defini onde vai ficar cada parte, onde vai ser posicionado cada parte do desenho. Porque eu já sei onde vai ser a direção de cada parte. E aí que depois disso, eu venho para as formas geométricas. Então tu vê que eu apliquei um quadrado para fazer a palma da mão. Tu vê que eu apliquei um círculo para fazer o joelho, um círculo para fazer o ombro. Tu vê que a mão dele que vai estar fechada, aquela mão de baixo, tu vê que eu fiz em quadrados também, eu fiz um quadrado grande, eu fui dividindo o quadrado, porque uma mão fechada, se tu for ver, se tu olhar para tua mão fechada agora, o teu punho fechado, ele vai se assemelhar muito a um quadrado. Então o que tu pode pegar e fazer? Faça um quadrado quando estiver fazendo uma mão fechada e divide esse quadrado em outros quadrados.
Então cada dedo vai ser um quadrado próprio. Então na mão direita, ali na mão de embaixo que eu fiz o desenho, é exatamente isso. Eu fiz um grande quadrado e eu fui dividindo ele em onde ia ficar cada posição do dedo. Então tu vê o que eu fiz. Apliquei formas geométricas. Tu vê que para fazer o próprio cachecol dele, tu vê que eu faço meio que fosse... Eu não sei o nome dessa forma geométrica, mas eu já sei. Tipo, é quase um... Não me lembro o nome dessa forma geométrica, mas tu vê que eu apliquei ela para definir mais ou menos onde ia ficar o cachecol. Por exemplo, na perna dele, eu não só apliquei um círculo, mas eu também posso ter... Eu fiz um meio que quase um cilindro. Eu não cheguei a fechar em cima, mas foi quase um cilindro para mostrar mais ou menos o tamanho que a perna ia ficar. Qual é o intuito das formas geométricas que eu fui aplicando por cima dos palitinhos? Mostrar quais são os tamanhos daquelas partes que vai ficar no desenho. Quando eu faço um círculo no ombro, eu defino mais ou menos qual o tamanho que o ombro vai ficar. Quando eu faço um círculo no joelho, eu defino mais ou menos o tamanho que o joelho vai ser. Quando eu faço a mão ali, o quadrado para definir a mão, eu defino mais ou menos qual é o tamanho da mão. Então, percebe que nessa forma geométrica eu estou definindo o tamanho. Então, tu percebe que eles se complementam muito bem. Primeiro eu defino a posição, a direção de onde cada elemento do desenho vai ficar. Depois eu defino qual é o tamanho de cada parte do desenho. Porque não adianta eu ter a direção correta, mas eu fazer muito pequeno, eu fazer muito desproporcional, eu fazer muito estranho. Quando eu aplico as formas geométricas, eu já tenho uma noção boa, uma base bem interessante de como fazer, de como vai ficar o desenho em si, porque eu já sei mais ou menos o tamanho de cada parte do desenho. Então, depois eu vim assim, aplicando detalhes, eu vim construindo o desenho e se torna muito mais fácil, porque eu já tenho uma noção prévia, já tenho uma base bem construída de onde vai ficar cada parte, qual o tamanho de cada parte, e aí é só realmente fazer o desenho, né? A parte mais fácil, entre aspas. Então agora eu começo a construir o desenho. Depois que eu apliquei os esboço de palitinho, depois que eu apliquei os esboço de formas geométricas, eu já tenho toda uma noção, já tenho toda uma base. Eu agora posso começar a construir o desenho em si. Então é muito legal, é muito importante você sempre fazer isso. Quando você for fazer o esboço, não são essas únicas formas de fazer esboço, tá? Tem outras formas, tem o grid, por exemplo, que é uma das mais fortes de todas. Essas são as formas que eu recomendo. Novamente, você pode fazer desenho só usando o esboço palitinho, e você pode fazer o desenho só usando formas geométricas. Não recomendo, eu prefiro de misturar as duas e fazer as duas técnicas meio que ser uma só. Então, sempre use esboço e sempre lembre, o esboço ele é um chute inicial, ele é algo para você ter uma noção básica. Não quer dizer que você vai acertar de primeiro, não quer dizer que você vai errar todas as vezes. O chute inicial, você pode acertar, você pode errar. O importante é o que? Você entender que ele é só uma base, ele não vai definir o seu desenho de uma forma final. Ele é uma base para facilitar a sua arte como um todo. Então, isso é o esboço, isso é muito importante você entender e você ter na sua cabeça. Agora, o terceiro passo para aprender a desenhar, para desenhar bem, para conseguir fazer isso, é desenhar. Como assim? Já que você começou a estudar em desenho, já que você estuda o desenho, estuda não só, né, a questão dos fundamentos, mas também a sua referência para ter uma base de tudo, conseguiu, aprendeu, treinou para dominar o esboço, agora você tem que focar em desenhar. E o que é focar em desenhar? Começa fazendo os desenhos, começa a praticar e sempre busque fazer desenhos cada vez melhores, sempre busque fazer desenhos cada vez mais diferentes, tá? A parte do desenhar é uma coisa que você tem que aprender que você só aprende a desenhar desenhando. Então você sim precisa botar em prática, você precisa sim começar a fazer mais desenhos. Claro, isso tudo depende de cada pessoa, mas quanto mais desenho você conseguir fazer, quanto mais na rotina você puder aplicar, isso vai te ajudar, isso vai te fazer desenhar mais fácil. Uma dica que eu recomendo, por exemplo, é você clicar aí no link aí na descrição que tem um grupo aqui do WhatsApp, aqui do canal. O que tem nesse grupo? Esse grupo eu tô mandando desafios diários. Então todo dia vai ter um desafio diário do desenho.
Pode ser, por exemplo, um dia vai ser desafio sobre fazer um olho, outro dia vai ser desafio sobre fazer um rosto, outro dia vai ser desafio sobre fazer um corpo. Cada dia tem um desafio e eu te explico como fazer o desafio do dia. Isso é muito interessante você estar participando. Por quê? Porque assim ele meio que te obriga, podemos dizer assim, a desenhar todos os dias. Então isso te dá uma prática, isso te dá uma ideia de do que fazer, né? Isso dá uma ideia de o que fazer em cada parte do desenho e te dá essa prática. Tu vai desenhando com o tempo e tu vai melhorando, tá? Isso é muito importante. Muitas vezes mesmo, a pessoa vai começar a desenhar, ela desenha pouco, ou seja, ela desenha raramente e ela quer melhorar o desenho. Claro, novamente, se você puder, é sempre bom estar desenhando constantemente. Às vezes você não tem tempo. Tudo bem, se você não tem tempo, desenhe o tempo que você puder. Mas agora, às vezes tu para de desenhar um mês, depois tu volta a desenhar uma semana, depois para de novo. Essas inconstâncias vai te atrapalhar muito, você tem que ter noção disso. Novamente, se tu não pode, não tem o que fazer, não sofra por isso. Mas agora tente sempre manter uma regularidade, tente desenhar todos os dias. Isso tudo vai fazer você melhorar seus desenhos, porque você só aprende a desenhar desenhando. Então, além de fazer isso, como eu estava falando, desenhe coisas diferentes, sempre busque a novidade. Eu sempre falo, tá começando a desenhar, comece do simples para o mais difícil. Então pegue desenhos mais simples que você domine. Por exemplo, Pokémon são desenhos muito interessantes, Digimons, animais, desenhos assim é muito interessante porque são mais fáceis, então você consegue dominar eles mais facilmente. Dominou esses desenhos Pokémons, começou a ter uma prática, tá com uma experiência, tá com uma confiança para fazer eles. Começa a testar desenhos um pouco mais difíceis, sempre desenhos te desafiando um pouco mais. Em que te desafiando? Tenta sempre pegar um desenho que tu nunca fez antes. Alguma posição que tu nunca fez antes, algum formato de rosto que tu nunca fez antes, alguma situação que seja inédita para você. Novamente, sempre comece com desenhos mais simples. Então, nesse sentido de sempre pegar desenhos mais diferentes, alguma coisa que você não fez, tem que pensar ainda em qual é a complexidade do desenho, se você está preparado para fazer isso. Por exemplo, se você vai pegar aquela imagem que eu postei agora, que eu mostrei agora há pouco, se você voltar aí um pouquinho, tu vai ver a do Hashira. Ela é uma imagem extremamente complexa, extremamente difícil, tem muitos personagens na folha, vai ser difícil encaixar, tu vai sofrer, tu vai ter bastante trabalho. Será que tu tá no nível ainda, eu digo no nível de, tu tem ainda experiência, tu tem a paciência para fazer isso? Será que se tu tentar e não ficar o resultado que você deseja, será que você não vai se frustrar? Eu não aconselho você fazer aquele desenho logo no começo. Eu aconselho você esperar um pouco mais. Mas o que é interessante? Ele é um desenho diferente dos demais. Então, sim, é válido você fazer ele. Só você tem que pensar em qual é o momento correto para fazer ele. Mas desenhos como ele são válidos. São desenhos completamente diferentes. Desenhos que fogem totalmente do padrão e que não vai ser comum você estar fazendo. Você não vai fazer toda vez um desenho com aquela complexidade. Então, não é o problema fazer o desenho. O problema é quando você estiver fazendo ele. Então, você vê aqui que nessa imagem, do decorrer desse vídeo, eu mostrei o desenho do Itadori, que foi um desenho de uma posição totalmente diferente, que mostra um pouco do joelho, mostra um pouco do braço. Agora eu tô desenhando o Gohan, que é um desenho que é personagem totalmente diferente. Então, antes também eu tava mostrando o desenho do Goku e do Vegeta, que são outra posição totalmente diferente. Então tu percebe que nesses três desenhos, eles são posições totalmente diferentes, traços diferentes. Isso é uma dica também. Desenhe animes diferentes, desenhe personagens de outros universos. Por quê? Se você desenha muito personagem só de personagem de Dragon Ball, desenha só personagem de Naruto, esses personagens vão ter um traço muito parecido, não é tem tudo isso. Como é que eu posso dizer? Eles vão ter um traço único. O Naruto ele tem seu traço próprio, o Dragon Ball tem seu traço próprio. E se você domina esse traço, facilita muito de você aprender a desenhar. Sim, isso é verdade.
Tanto que, por exemplo, aqui uma playlist no canal que tem é de como fazer qualquer personagem de anime, que é uma playlist que eu pego cada anime e eu explico como funciona o traço de cada anime. Eu explico como funciona o traço de Dragon Ball, eu explico como funciona o traço de One Piece, explico como funciona o traço de Naruto e etc. Só que agora, se você só aprende a desenhar personagem de Dragon Ball, você só aprende a desenhar personagem de Naruto, isso vai te atrasar, isso vai te complicar muito para você aprender a desenhar como um todo. Você não pode só desenhar o personagem do universo, você não pode se limitar a desenhar só personagens da mesma posição. Você não pode só porque acha bonito ou porque você gosta de fazer um desenho, assim como eu tô fazendo agora do Gohan, só fazer desenhos assim do Gohan, só fazer desenhos de personagens totalmente diferentes. Pode até mudar o Gohan, mas outros personagens vão ser na mesma posição. Você não pode fazer isso, isso te limita, isso te atrasa muito. Sempre busque fazer um novo, sempre busque pegar um desenho que você nunca fez antes, um desenho com uma posição diferente, um personagem diferente, sempre vai progredindo. Novamente, comece por pouco. Eu tô repetindo isso porque isso é muito importante e isso é um erro extremamente comum. Muitas vezes a pessoa não sabe ainda, eu já vejo aqui, eu sempre às vezes comenta, me mandar no Instagram, sempre na interação, muitas vezes a pessoa pega uma referência muito mais complexa que ela consegue fazer. E aí a pessoa acaba se frustrando porque ela não fica no resultado que ela gostaria. Então é importante você sempre ir progredindo aos poucos. Novamente vou repetir, desenhar, aprender a desenhar, você só aprende desenhando. Então você precisa ir praticando, você precisa ir desenhando que você vai melhorar, eu tenho certeza disso. Então, minha dica sobre esse terceiro pilar, você precisa desenhar. Desenhar o quê? Coisas diferentes, animes diferentes, ângulos diferentes, posições diferentes. Esse fator de desenhar sempre o novo vai fazer você melhorar muito os seus desenhos. Isso eu tenho certeza. E já fica um adendo, que eu não vou falar tanto nesse vídeo, mas a pintura é a mesma coisa. Você quer aprender a colorir? Você precisa colorir efeitos diferentes, precisa colorir formas diferentes, você precisa colorir com materiais diferentes. Isso tudo vai ajudar a você melhorar a qualidade da sua pintura. Porque se você tem mais experiência com mais materiais, cada material você tem que trabalhar de uma forma. Isso te dá mais experiência, isso te dá mais técnica, isso te melhora a sua pintura como um todo. Porque você está pintando de formas diferentes. Se você colore, mas você sempre faz a mesma luz e sombra com as mesmas cores, você não tenta o novo, você não muda a sombra, você não muda a luz, você não muda o efeito que você aplica no desenho, isso vai te limitar. É interessante, você quer aprender a colorir, faça efeitos diferentes, pinturas diferentes, sempre vai buscando o novo. Isso é muito importante na hora de desenhar. Sempre busque o novo, sempre busque tentar fazer algo que você nunca fez, que você não sabe fazer ainda. Isso com certeza vai te ajudar muito e vai, tenho certeza absoluta, isso vai acelerar muito o seu progresso. E isso é com certeza um dos maiores pilares, assim, um dos passos mais fundamentais para aprender a desenhar bem. Quarto passo, quarto pilar para você conseguir para desenhar bem. Treine seus pontos fracos. Como assim? Como eu acabei de falar, para você aprender a desenhar, você precisa desenhar. Você só aprende a desenhar desenhando. Agora, se você só faz desenhos, tu vai ter um progresso, tudo bem. E aí, novamente, entra no tanto de tempo que você tem para se dedicar. Mas como eu, como você, como qualquer pessoa, nós temos um ponto fraco do desenho. Nós temos alguma parte, nós temos mais dificuldade. Tem gente que é rosto, tem gente que é olho, tem gente que é boca, tem gente que é mãos. Por exemplo, particularmente eu tenho mais dificuldade para desenhar mãos do que o resto. Então, tem gente que é pintura. Então, isso é muito comum e todo mundo tem. Todo mundo tem alguma parte do desenho que ele tem mais dificuldade. Ele tem um ponto fraco do desenho. O que eu falo em treinar ponto fraco? Pega uma folha separada antes de desenhar mesmo. Não precisa fazer um desenho extremamente complexo, extremamente difícil. Pega 10 minutos, por exemplo, 10 minutos a mais desenhando, provavelmente você consegue encaixar na sua rotina. E faça um desenho daquele seu ponto fraco. Você é muito ruim, você tem muita dificuldade em fazer rosto, pega uma folha separada e treine rosto. Faça alguns esboços de rosto assim, sempre, todo dia, toda vez que tu for desenhar,
Antes de começar um desenho, pode ser qualquer desenho, um desenho normal que você for fazer, dá uma treinada no rosto. Isso te ajuda muito, isso acelera muito o seu progresso. Se você quer aprender a desenhar e você só ficar fazendo desenhos completos, desenhos artes inteiras, terminar o desenho, passar pintura e continuando, obviamente você vai evoluir. Isso é claro, quanto mais desenho você for fazer, mais experiência você vai pegar e você vai evoluir constantemente. Mas agora, se você puder perceber o que você tá pecando, o que você tá errando nos seus desenhos e você bater nisso especificamente, você treinar isso e pegar numa folha separada e treinar seus pontos fracos, vai acelerar muito seu progresso, vai melhorar muito, porque você vai praticar mais, você vai evoluir mais rápido. Então, exatamente como eu falei agora antes, o grupo do WhatsApp ele é muito útil para você fazer isso, porque você tem dificuldade em fazer mão, volta e meia lá vai aparecer algum desenho que vai aparecer uma mão. Às vezes o desafio do dia vai ser mãos específico, às vezes o desafio do dia vai ser tronco, então talvez você possa aplicar o tronco e aplicar um pouco na mão para participar ali do desafio. Então é interessante você sempre tá desenhando o quão frequente você puder, né? Então o mais frequente possível, e treinar seus pontos fracos ajuda bastante. Então treine numa folha separada. Novamente, não precisa ser um desenho extremamente complexo, não precisa ser um desenho extremamente difícil, você não precisa fazer um desenho numa folha inteira. Pega no cantinho de uma folha e pensa, qual é meu ponto fraco? Nossa, eu tenho muita dificuldade para fazer rosto, muita dificuldade mesmo, eu sempre deixo ele um lado mais torto que o outro, não consigo fazer. Pega, antes de você desenhar, faça um rosto ali antes. Isso é até bom para você praticar, para você melhorar o seu traço como um todo, tá? Porque sempre que você for desenhar, se você já tiver feito um desenho antes, você já se aquece, você já fica mais propício, você já vai ter mais facilidade para desenhar. É a mesma estratégia da line art. Quando você for fazer a line art, que é passar o contorno do desenho, você precisa de muita firmeza na sua mão. Você precisa realmente de muita paciência e tá fazendo sem erro. Você precisa de muita firmeza. Então, uma dica antes de fazer a line art, dá uma aquecida no seu traço. Pega a caneta e começa a fazer uns traços bem soltos assim. Alguns diagonais, alguns horizontal, alguns na vertical. Faça alguns traços bem soltos na parte da sua folha, numa folha separada, porque isso vai aquecer o seu traço, vai aquecer o seu cérebro, vai realmente assim acostumar o seu cérebro a estar fazendo aquilo ali. E quando você for fazer a arte, tu vai ver que tu vai estar com a mão mais firme, vai estar com mais naturalizado. Então essa questão de aquecer antes de desenhar ajuda bastante, ela melhora também bastante, tá? Mas o importante, acima de tudo, é você praticar o desenho. Então, tá com ponto fraco, treina antes, faz um desenho pequeno, nada muito complexo, nada que exija muito tempo. Isso vai te ajudar bastante, eu tenho certeza absoluta. Isso realmente vai melhorar muito seu desenho, vai melhorar muito seus pontos fracos e vai melhorar o seu traço como um todo. Então, é interessante. Tem algum ponto fraco, tem alguma dificuldade, como todo mundo, treina antes, faz uma folha separada, faz uma partezinha pequena que vai te ajudar bastante, tá? Quinto pilar, muito importante. Tempo. Como assim? Eu acabei de falar e eu sempre vou repetir isso, você só aprende a desenhar desenhando, mas você precisa de tempo para você evoluir. Como eu acabei de falar, se você desenhar todos os dias, se você praticar você treinar seus erros, você sempre tá à busca de desenhar coisas novas, desenhar personagens diferentes, posições diferentes, está sempre buscando novo, está sempre procurando fazer o que você nunca fez, você vai desenhar mais rápido, você vai aprender a desenhar mais rápido. Sim, isso é verdade, eu sempre vou falar isso, porque isso realmente funciona. Mas você precisa entender que tudo demora um tempo, tudo não é só o desenho, é tudo na vida, você precisa de um tempo para você conseguir ficar bom em algo, tá? Eu já fiz isso, quando eu comecei a desenhar, os meus personagens eram muito piores, meus desenhos eram muito piores, eu vou botar algumas imagens para você ver isso. Ele era um personagem, eram desenhos infinitamente piores, e era questão de eu treinava na época, eu já me esforçava, já procurava, já estudava,
mas eu tinha que estar aperfeiçoando as técnicas que eu aprendi, eu tinha que estar com mais prática, eu tinha que estar com um traço mais aprimorado. E tudo isso veio como? Com o tempo. Veio com eu fazendo um desenho atrás do outro, e eu fui melhorando, e eu tenho certeza que cada dia que eu for fazendo outro desenho, eu vou estar progredindo. Então, é necessário você ter tempo para você melhorar, é necessário você ter tempo para você aprender. Não é só nesse vídeo daqui, não é só nesse canal, não é em qualquer outro canal que você acompanhe. Você não vai pegar uma técnica, você não vai ver um vídeo e vai dominar aquela técnica e vai sair fazendo perfeitamente, vai sair fazendo igual um desenhista que você acompanha, que talvez ele tenha 10 anos que desenha, talvez ele tenha 15 anos que desenha, talvez ele tenha muitos anos que você desenha, talvez ele tenha feito centenas de desenhos já. Você não vai pegar, viu o que ele falou, viu a técnica que ele explicou e já começar fazendo, desenhando assim muito bem, já começar já entendendo perfeitamente. Não, os vídeos que eu faço, os vídeos, as dicas que eu passo no decorrer do vídeo, é para que você entenda qual é aquela técnica, o que ela pode fazer e como aplicar ela. Para que serve aquela técnica, como você aplica aquela técnica. Por isso que eu faço, tem vários vídeos aqui no canal explicando esboço. Por quê? Eu quero que você entenda o que é o esboço, para que ele serve e como você aplicar ele. O fato de você entender isso e quando você for aplicar pelo papel, talvez você não tenha dominado ainda. Você não, na verdade, provavelmente você não dominou ele. Mesmo depois do meu vídeo, talvez você tenha alguma dificuldade ainda para fazer o esboço. Você ainda esteja um pouco perdido, pode-se dizer assim. Por quê? Você, por mais que você está estudando, por mais que você está aprendendo a técnica, você não domina ela, você não tem a prática necessária para fazer ela. Então é muito importante o que? Quando estiver desenhando, respeite o tempo, entenda isso. Você vai dominar as técnicas, você vai sim melhorar seus desenhos, você pode sim acelerar o seu progresso, mas você não pode cortar ele, você precisa de um tempo, você precisa ter a paciência para entender que desenhar exige tempo, desenhar exige muito esforço, desenhar é algo complexo, é algo difícil, exige que você se dedique durante muito tempo, exige que você vá aprendendo conforme passando os dias, as semanas, os meses, os anos. Muitas vezes você não vai conseguir fazer um personagem específico. Eu já fiz isso, eu já passei por isso. Esse desenho do Gohan agora que eu acabei de fazer, ele foi, se não me engano, o quarto ou quinto Gohan que eu fiz. E ele foi o quinto Gohan que ficou bom. Em sentido assim, bom realmente, que eu consegui acertar o traço do personagem. Eu consegui acertar o Gohan. Os meus primeiros três, eu gostei, eu gosto muito do Gohan. Então quando eu comecei a desenhar, eu já tentei fazer ele. Eu não conseguia fazer ele. Quando eu comecei a desenhar, eu não conseguia fazer o Gohan de jeito nenhum. Eu não conseguia fazer ele, não ficava legal, não ficava um traço legal. O que eu tive que fazer? Eu tive que continuar desenhando, continuar treinando outros personagens, continuar melhorando meu traço, continuar evoluindo até eu conseguir fazer ele. O meu ponto é, você precisa respeitar, você precisa entender que ele demora. Desenhar não é algo fácil, não é algo que você vai conseguir fazer do dia para noite. E não quer dizer que você nunca vai conseguir desenhar, não quer dizer que você tem que ter nascido com um dom para aprender a desenhar. Quer dizer que você precisa sim se esforçar, você precisa sim respeitar o tempo, você precisa estudar bastante e praticar bastante cada elemento do desenho, ir melhorando e ir progredindo aos poucos. Mas não quer dizer que você não vai chegar, não quer dizer que você nunca vai conseguir desenhar. O que é importante você entender? Desenhar exige tempo, exige esforço, exige muita determinação, pode dizer assim, mas você consegue, é algo palpável. Novamente, vou repetir porque eu volto e me repito alguns pontos porque eu acho muito importante. Se você seguir as dicas que eu passei ali, você vai conseguir sim acelerar o seu progresso. Desenhar coisas diferentes, acelera o seu progresso. Treinar pontos fracos, acelera o seu progresso. Desenhar diariamente, acelera o seu progresso. Isso tudo vai acelerar o seu progresso. Mas tudo vai exigir um tempo em específico. Então você está começando a desenhar, você começou a desenhar esse ano ou ano passado, ainda não tem o resultado que você quer, ou que você não se acha em desenhista profissional, você não tem aquele resultado, você não consegue escolher qualquer desenho e fazer, independente da dificuldade, independente da pintura.
está tudo bem, isso é completamente normal. Eu já passei por isso e eu tenho certeza que você um dia vai passar também. Eu já passei por tentar fazer um desenho e não consegui. Já passei por fazer um desenho no meio de desistir porque não estava gostando do resultado. Já passei por isso, já passei de tentar fazer 2, 3 vezes o mesmo personagem e não consegui. Isso eu já passei e é normal isso, tá? Isso vai acontecer, sim, eu tenho certeza disso. O que é importante, você não pode desanimar, você não pode deixar isso te abalar, você não pode deixar isso te derrubar. Você precisa continuar se esforçando, você quer aprender a desenhar, você consegue. Você vai precisar de um tempo específico. Então, é importante você sim fazer isso. Também ajuda você não se comparar com os outros. Cada pessoa tem o seu tempo específico. Cada pessoa aprende a desenhar, aprende alguma coisa na sua forma específica. Então talvez você tenha um amigo, talvez você faça parte de algum grupo no Instagram ou no WhatsApp e tem várias pessoas que desenham melhor que você ou que estão desenhando, evoluindo mais rápido que você ou qualquer outra coisa que você tenha interpretado na sua cabeça. Você tem que entender que você é uma pessoa, elas são outras. Então, sim, elas podem desenhar melhor que você, mas elas podem ter muito mais experiência que você. Talvez você está se comparando com uma pessoa que desenha há 6, 7, 8 anos. E você talvez desenha há 2. Talvez a pessoa já desenha 3 vezes mais tempo que você. Talvez a pessoa tenha feito 3, 4 vezes mais desenhos que você. Talvez, por exemplo, como você não tem tempo, você não consegue desenhar todos os dias. Faz um desenho por semana, faz um desenho às vezes a cada 2 semanas. Aquela pessoa desenha todo dia, aquela pessoa faz um desenho por dia. É óbvio que você não vai conseguir acompanhar ela. É óbvio que você não vai conseguir estar no mesmo nível que ela. Então é importante você entender que você não sabe quanto tempo cada pessoa já se dedicou, quanto tempo a pessoa está desenhando. Então não se compare com os outros. Se compare com você mesmo. Refaça seus desenhos. Aqui no canal eu tenho outra série também muito legal que eu recomendo você assistir bastante, porque ela é muito motivadora, ela é muito legal de se ver. Que é uma série que eu refaço desenhos antigos. Tem playlist aqui no canal, clica aí na playlist que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Por quê? Eu pego e eu refaço meus desenhos antigos, então eu arrumo muita coisa, eu vejo que eu evoluí de muitas formas diferentes. E eu só percebo que eu evolui depois que eu refiz o desenho. Então isso é muito comum. Quando eu pego para refazer um desenho, eu vejo, nossa, eu errava nesse ponto, eu errava naquilo. Olha como eu melhorei, olha como eu evoluí em certos pontos. E eu não percebia, eu não tinha percebido que eu evoluí nesse ponto. Eu não tinha percebido que eu mudei nesse aspecto. Para mim, eu simplesmente peguei, eu tava desenhando e tava seguindo os desenhos, continuando a vida assim. Eu não tinha percebido que eu melhorei o desenho, não tinha percebido que eu progredi, não tinha percebido que eu evoluí. Então é interessante, pega um desenho antigo, um desenho de 1 ano atrás, 2 anos atrás, e refaz ele. Tu vai ver que tu vai ter muita diferença, tu já vai ter arrumado muita coisa. Tu vai ver muito erro que tu cometia antes e que agora tu não comete mais. Então agora tu corrigiu já esses erros. Então é muito importante. Você tá desenhando, respeite o tempo. Você vai ter seu tempo de progressão. Você vai ter seu tempo para evoluir. Aplicando as técnicas, você vai estar melhorando, mas você precisa respeitar que você precisa desenhar, fazer mais desenhos e ir melhorando aos poucos. Isso é muito importante você entender. E se você não se comparar, te ajuda muito. Não se compare com os outros, faça o seu, aprenda a desenhar, vai evoluindo na sua velocidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir desenhar sim, tá? Desenhar não é só para pessoas que têm dom, não é só para algum grupo de pessoas específico. Qualquer pessoa que quiser, ela pode aprender a desenhar. O tempo que ela vai demorar para isso depende de cada pessoa, depende do quão bom ela é em alguns pontos, depende do quanto ela estuda, depende do quanto ela se esforça. Isso aí tudo depende, mas você consegue desenhar sim. Qualquer pessoa consegue aprender a desenhar do zero. Então, se você aprender a estudar o desenho, estudar não só os fundamentos, mas estudar o que cada desenho, antes de você fazer ele, o que ele quer dizer, qual é a emoção que ele está passando, qual é o sentimento, qual é o foco do desenho, qual é a prioridade, qual é o ponto de destaque do desenho, entender tudo sobre aquela referência que você for fazer, você vai melhorar seu desenho.
Se você aprender a fazer esboço, você aprender o segundo pilar, esboço. Como fazer esboço, para que serve, onde que eu aplico ele, como eu aplico ele. Você aprender a fazer um bom esboço feito é 80% do desenho já concluído. Um esboço, uma base bem construída, vai melhorar muito, vai facilitar muito o desenho, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Agora, o terceiro ponto, se você aprender que você precisa desenhar para você evoluir. Não é só pegar e fazer esboço, não é só estudar, você precisa desenhar. Então não se limite a desenhos que você já domina. Faça desenhos diferentes, evolua. Faça desenhos cada vez mais complexos, faça desenhos novos. Comece sim pelo mais simples, comece sim por desenhos que você domina, você tem um pouco mais de experiência, para você realmente ir pegando os fundamentos, ir pegando esboços, ir pegando os estudos que você está fazendo. Mas sempre progredindo, sempre procurando novo, sempre procurando o mais difícil. Então isso é muito importante, você só aprende a desenhar desenhando. Outro fator muito importante, treinar seus pontos fracos. Todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo tem algo mais precário, todo mundo tem algo que tem mais dificuldade para evoluir. Treine esse ponto fraco, dê mais atenção a ele. Se você sabe que você tem mais dificuldade para desenvolver essa parte, se sabe que você tem mais dificuldade no esboço, mais dificuldade na line art, mais dificuldade na pintura, treina mais isso, treina realmente, foca em melhorar mais essa parte. Para você poder progredir como um todo, para você não ter que ter uma pintura incrível, mas um esboço de rosto meio ruim. Para você não ter que fazer desenhos maravilhosos, mas se tiver mão, você nem escolhe a referência. Então, treine essa parte que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Focar mais nessa parte é muito importante e vai te ajudar muito. E o quinto pilar importante, crucial, que você precisa dominar é o pilar do tempo. Você precisa dar o tempo necessário para isso. Tudo que eu falei nesse vídeo, todas as dicas, se você botar em prática, tenho certeza, vai te ajudar bastante. Vão sim melhorar seus desenhos, vão sim fazer você progredir muito mais rápido. Mas você não pode ainda cortar o tempo, você vai sim precisar de um tempo para dominar as técnicas, você vai sim precisar de um tempo para você melhorar os seus desenhos como um todo. Então é muito importante, tá desenhando, tenha paciência, tenha calma, espere o tempo para você progredir, melhore os seus desenhos. Tudo isso vai demorar um tempo, tudo isso vai necessitar de um tempo. Então não tenha pressa, não se irrite, não fique nervoso. Não se compare com os outros. Vai progredindo, vai evoluindo na sua medida. Vai melhorando cada vez mais, assim na sua forma que você puder. Não consegue desenhar todo dia? Desenhe uma vez por semana. Não consegue? Vai desenhando o máximo que você puder. E eu tenho certeza que você vai evoluindo no seu tempo, tá? Então, espero que tenha gostado. Hoje foi o primeiro dia, tá? Hoje foi o primeiro dia da maratona do anime Sem Dom. Ensinando a desenhar você anime sem dom, tá? Amanhã vai ser o segundo dia, então amanhã vai ser sobre pintura. Eu aconselho você aqui a assistir também o dia de amanhã, tá? Caso você não tenha entendido alguma coisa do dia de hoje, reassiste isso daí, comenta aí embaixo que eu vou estar te respondendo, tá? Amanhã vai ser sobre pintura, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então tu tem muita dificuldade de pintura, assiste amanhã que eu já preparei várias dicas muito legais, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então, até a próxima, até um próximo vídeo. Gostou? Não esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar com o amigo e tchau. Até mais.